Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém? Eita glória. Eu louvo a Deus por essa noite, por estarmos juntos, adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Hoje nós estamos neste primeiro culto de domingo do ano de 2023. Eu nem imaginava que chegaria 2023. Mas chegamos. Aleluia. Eu estava falando com Deus. Deus nos deu um texto que se encontra lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo 30. O som vai ficar crente. Aleluia. Para trocar. Vou trocar contigo aqui, eu acho que é isso. Não é isso não? Aleluia. Eu estava pela manhã e nos dias de domingo lá em casa sou eu quem tenho o ofício de fazer o almoço. E eu gosto de cozinhar, mas não gosto de lavar a louça. Não sei se você se identifica comigo, mas eu sou meio assim. E hoje eu estava crente, rapaz. Eu falei, eu vou lavar a louça da janta e para fazer o almoço. E eu comecei a lavar a louça. O Espírito Santo falou comigo. E foi um negócio que me chocou, que me impactou bastante. Visto que a cada prato o Senhor me fez ver que nós somos essas louças. E quando ela está suja, não serve. Mas é possível lavar e começar de novo. E aí eu terminei de lavar a louça. Aí eu olhei para o escorredor. Sabe o que é o escorredor? Aquele negócio que põe os pratos. Eu falei, rapaz, eu vou lavar esse trem também. E aí na hora que eu estava lavando o escorredor, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse, rapaz, para que serve esse escorredor? Eu disse, para colocar os pratos, as coisas. E se ele estiver sujo? Eu falei, se estiver sujo, contamina os pratos. Aí não vai valer a pena lavar. E o Senhor me disse, os pratos são crentes, os corredores são pastores. Eu disse, agora lascou. E eu não sei você, mas lavar o escorredor é muito detalhe. E aí você deixa ele lá por um tempo, fica uns negocinhos pretos por causa da água. E aí eu tirando aquele negócio, deixando limpinho. Aí quando eu coloquei debaixo da água para lavar, ainda ficou, eu fui com o dedo. O Espírito Santo me disse, com ovelha se trata de um jeito, com pastor se trata do outro. O problema é, e a igualdade nivela as coisas, é que ambos se sujam. Uns se sujam porque é colocado a comida nele, o outro se suja porque é aquele que vai sustentar aqueles que estão limpos. E mesmo sustentando aqueles que estão limpos, nós também nos sujamos. E o Espírito Santo me fez uma pergunta, se o escorredor estiver sujo, você coloca? Eu disse, não. O Senhor me disse, se você estiver sujo, não vai adiantar nada colocar pratos limpos, vai contaminar do mesmo jeito. E eu fiquei crente hoje de manhã. E eu falei, Deus, e o que tem esse negócio a ver comigo? O Senhor disse, a ministração de hoje não é só para ovelhas. A ministração de hoje envolve todos nós. Amém? Deus me deu um tema, o inabalável sempre rompe as suas limitações. Todos nós somos limitados em uma área. Não somos 100% em tudo. Temos pontos fortes e pontos fracos. E também temos pontos vulneráveis, que somos frágeis demais. E o desafio aqui é nós buscarmos um equilíbrio
para que possamos romper as nossas limitações e chegarmos a lugares e a pontos inalcançáveis ao nosso próprio ver. E quando eu estava preparando isso, o Senhor me fez entender que inabalável é um comportamento, é algo que nós escolhemos ser, é algo que nós decidimos fazer, é algo que nós nos posicionamos. E aí você vai entender isso neste texto. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 6, diz assim: também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Repita comigo: mas Davi se fortaleceu no Senhor. Aqui é o desafio. Se pegarmos o cenário todo, e nós chegaremos nele, a Bíblia diz que ele se angustiou ao extremo, pois a situação era uma situação drástica, uma situação lamentável, uma situação de grande perda. O texto diz que a sua alma estava amargurada, algo interno, não era externo. O povo queria apedrejá-lo, uma pressão vindo de fora, mas ele se fortaleceu no Senhor. Quando Deus falou comigo sobre inabalável, que é um comportamento, que é algo que eu preciso escolher, que é algo que eu preciso decidir, que é algo que eu preciso buscar em todo o tempo, então eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e eu pude perceber que a palavra inabalável, ela significa constante. Quando eu pego constância e vou para alguém constante, eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu quero chegar, eu não vou parar por qualquer coisa. As coisas aconteceram, não deram certo, não, bola para frente, vamos lá, vamos chegar até o final. Inabalável quer dizer alguém decidido, eu sei o que eu quero. Às vezes eu vou conversar com alguém, aí irmão, como é que você está? Pastor, estou pensando em desistir. Aí no outro dia, aí irmão, hoje eu estou crente, aí hoje já não dá mais, e fica aquele negócio meio estranho. Então inabalável é alguém decidido, inabalável é alguém estável, é alguém firme. Aí eu fui buscar um pouquinho mais sobre essa questão, e eu vi lá no hebraico, olha que negócio esquisito, olha o significado da palavra inabalável. Aquele que é duradouro. Falei, Jesus, esse negócio é interessante. Logo me lembrei de um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Coloca aí para mim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Fui numa versão um pouquinho diferente. Olha como diz essa outra versão: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desamparados. Verso 9: temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Quando o texto me diz, quando o texto me sugere para que eu seja inabalável, logo entra em contramão as aflições do mundo. Porque quando observamos o texto, nós vemos que muitas são as aflições dos justos.
Vemos que muitas vezes, ou praticamente todos os dias, ou o dia todo, nós temos dificuldades, nós temos desafios, nós temos barreiras que precisam ser rompidas. Às vezes essas barreiras são externas, às vezes as barreiras são internas. Às vezes a luta vem da onde a gente menos espera. Às vezes a gente está contando com alguém que vai nos dar uma palavra de ânimo, e aquela própria pessoa é quem vem nos desanimar. E nós precisamos romper isso. E aí o Senhor me fez entender uma coisa. Olha que legal. O que é romper? Quando eu descobri isso aqui, eu falei: Jesus, muda todo o cristianismo. Romper significa criar uma abertura, ou uma passagem à força, ou ainda estabelecer uma saída diante de um problema. Se eu tenho o costume ou o hábito de espiritualizar as coisas, então qual é o meu comportamento? Eu vou orar, vou pedir para que Deus crie uma situação, vou pedir para que Deus abra uma porta, e então as coisas vão se acontecer. Agora aqui o texto está dizendo, para eu romper é diferente. Eu não vou aguardar, eu vou ir provocar algo. Eu não vou aguardar um milagre, eu vou provocar um milagre. É diferente. Eu não vou aguardar a manifestação de Deus pela misericórdia. Não, pelo contrário, eu vou até Ele. Eu vou até o trono da graça. Eu vou até a presença dEle. Eu vou expor as minhas dificuldades. Eu vou expor os meus projetos. Eu vou expor a minha constância. Eu vou mostrar para Ele, através da minha oração, através da minha atitude, que eu sou inabalável. E aí quando pensava nisso, eu disse: Deus, parece até um comportamento de altivez. Parece até um negócio da gente se agigantar. E aí fica meio estranho no meio cristão, porque nós temos o hábito de nos inferiorizar e não nos exaltar. Se a gente se inferioriza, e essas palavras vai ser difícil sair 3 vezes, aí a gente consegue se dar bem. Mas se você se coloca como alguém inabalável, alguém vai olhar e vai dizer: eita, esse cara aí está achando que é alguma coisa. Quando na verdade o comportamento de um para o outro tem uma diferença muito grande nos resultados. E no texto que fizemos leitura, você vai entender isso. Primeiro que, para falar de Davi, talvez seja um dos personagens mais difíceis de se ministrar, porque a biografia dele é a maior de toda a Bíblia. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala mais de Davi do que de Jesus. A Bíblia fala de Davi o tempo todo, no Antigo e no Novo Testamento. Quando a Bíblia quando vai se falar de Jesus, cita Davi também. Então resumir a biografia dele não é tão simples, não é tão fácil. Mas nós precisamos de algum ponto para chegar até aquele momento aonde ele se mostrou inabalável, aonde nós podemos ter aqui uma expectativa de trazer isso para as nossas vidas, de colocar esse tipo de decisão em nosso comportamento. Por quê? Porque as coisas, e diz o texto, quando Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 6, ele diz que o dia mau é inevitável. O dia da tribulação é inevitável. O dia em que a gente olha e às vezes fica sem saber o que fazer é inevitável. Esses dias eu fui lá na chácara da Nilzete, peguei o caminho errado, o carro atolou, e eu tentando brincar com os meus filhos, vocês não queriam fazer acampamento, pronto, vamos acampar aqui. E aí alguém valorizou, eu queria estar em casa, eu queria assistir, eu queria isso. Eu disse: agora a gente só vai sair daqui a hora que der. Ainda bem que o chefe foi lá, buscou um trator e tirou a gente de lá, mas pensa no negócio. Talvez o seu dia mau não seja só atolar um carro, mas o comportamento que você precisa ter nesse dia mau fará toda a diferença.
O comportamento que você precisa ter quando as coisas saem do seu controle fará toda a diferença para você e para aqueles que estão à sua volta. Você já conheceu alguém inconstante? Dá para trabalhar perto de alguém inconstante? Dá para trabalhar com alguém inconstante? Dá para confiar em alguém inconstante? Você conhece alguém que quando as coisas espreme, ele espana, como diz lá no interior de São Paulo? Não pode apertar muito, porque se apertar muito não aguenta. Às vezes nós temos esse comportamento. Mas aqui o texto está nos sugerindo, aqui o tema para esse ano está nos sugerindo tomarmos atitudes diferentes. Buscar para a nossa vida, buscar para a nossa, como meta, eu vou ser inabalável, isso é, eu vou ser firme, eu vou ser constante. Vai ter momento que eu vou chorar, vai, então chore. Vai ter momento que eu vou ter que parar para descansar um pouco, vai, então descanse, mas entenda uma coisa, ainda não acabou, é hora de levantar, é hora de sacudir a poeira e seguir à frente, porque é lá na frente que as coisas vão acontecer. Eu sinto a graça de Deus nesta noite. As coisas não são tão simples. A vida não é tão simples. Para cada fase temos os seus desafios. Já disse isso algumas vezes. Quando estamos debaixo da proteção dos pais, e eu vejo isso, se eu deixar meu filho sem brincar, estou entediado, tem que fazer alguma coisa. Eu falo, rapaz, se eu descobrir que o boleto vai vencer e ficar entediado, e ter o comportamento dele vai dar ruim, porque eu vou ter que dar um jeito. Olha para a história desse cara. Davi, moço simples, de uma família de 8 irmãos. Ele era o mais novo de todos. O texto diz que os seus irmãos tinham porte atlético diferente do dele. O texto diz que o recém-formado exército de Israel, os irmãos foram fazer parte, mas ele não passou na avaliação do quartel. O texto diz que ele cuidava das ovelhas de seus pais. O texto diz que ele era um moço pequeno, um moço ruivo, de gentil aspecto. Olha como a Bíblia é poética. O cara era bonitinho, para não dizer bonitão, senão vai pegar mal para mim. Aleluia. O texto diz que ele cuidava de ovelhas, era o seu ofício. Com as ovelhas ele também era músico, e o seu instrumento era um instrumento de corda chamado harpa. E a Bíblia deixa claro que esse jovem, esse moço, mesmo sendo um tocador solitário, porque se você parar para observar como é que é a vida de um pastor de ovelha na íntegra aqui em Israel, você vai ver que é um cara que anda pelos montes atrás de comida para alimentar as ovelhas, atrás de uma água para que elas bebam e atrás de um lugar mais seguro para que elas vivam. Isso para que elas venham ter pelos, para que o pelo e a lã dela cresça, para que quando chegarem em um determinado momento, eles levam essa ovelha para casa e ali vai tosquiar essas ovelhas, e desta lã é quem vai gerar ali para ele um certo retorno financeiro. A Bíblia diz, e eu comecei a colocar alguns pontos aqui para a gente não alongar muito, que um determinado dia ele está no campo cuidando das ovelhas, e chega um mensageiro de seu pai dizendo: você precisa retornar para casa, e você precisa fazer isso depressa. Peça para que alguém cuide das ovelhas enquanto você vai lá. E ele, quando chega lá, ele vê toda uma movimentação na sua casa. Ele percebe que tinha algumas pessoas diferentes, algumas pessoas
que faziam parte do ministério sacerdotal. Quando ele entra na casa, está lá Samuel, está lá toda a sua equipe ministerial, e está lá em cima da mesa um pedaço de carne bem avantajado. E o texto diz que quando todo mundo sentado, e quando ele coloca o pé na porta, todo mundo se levanta, e Samuel chama ele à frente de seus irmãos e diz a ele para que ele se ajoelhe. E quando ele se ajoelha, Samuel derrama o azeite sobre ele e diz: eu estou te ungindo como novo rei de Israel. Deixa eu contar aqui algo que... Deixa eu fazer um pouquinho do ministério do pastor Fabiano. O pastor Fabiano gosta disso. Eu sou ensinador, não tenho muito isso. Mas deixa eu entrar nesse negócio aqui que é interessante. Talvez Davi estava lá preocupado com a ovelhinha que sumiu. Talvez quando ele sabe que o profeta está em casa, se lembrou de Saul. Quando Saul perdeu a jumenta, ele disse: pronto, vou aproveitar, já pergunto para Samuel. Samuel vai falar onde é que está as ovelhinhas lá e vai resolver o problema. Quando ele chega lá, não era a ovelhinha que ele ia achar, era Deus que tinha achado ele. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus procurou Davi no campo e encontrou ele atrás das ovelhas. Então, ao invés de ele estar preocupado com a ovelha que sumiu, como foi com Saul, que sumiu a jumenta, foi atrás do profeta, e quando chegou no profeta, na verdade, Deus que tinha escondido a jumenta, para que ele pudesse ser ungido a rei. Deus fez o mesmo cenário com Davi. Aí uma coisa acontece na vida de Davi diferente da vida de Saul. O texto diz que Davi fica cheio de Deus, e as coisas começam a mudar na sua história. E o interessante é que a mudança dele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque aconteceu tudo aquilo, teve aquele banquete, todo mundo se alegrou. É claro que os irmãos não se alegraram com tanta firmeza, porque eles acreditaram que eles seriam o novo rei. Depois de o seu pai ter apresentado todos eles e serem rejeitados por Deus, agora Davi volta para cuidar das ovelhas novamente. Cuidar de ovelha não era ir e voltar no mesmo dia. Às vezes passava noites, às vezes passava dias, semanas fora de casa. Aí a Bíblia diz que em determinado momento Davi acompanha comigo o raciocínio, porque hoje eu estou crendo para contar a história. Davi estava lá sentado, talvez ele tinha colocado as pedrinhas, feito o aprisco, colocado as ovelhas dentro, sentado na porta. Está ele lá com a sua harpa, talvez tocando ou cantando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. De repente aparece diz o texto, aparece lá um leão, vai lá e pega a ovelha e sai correndo. E ele começa a sentir um negócio dentro dele. Você já sentiu Deus alguma vez? Você vai entender o que eu estou dizendo. E ele começa a sentir um negócio, parece que começa a formigar a mão, parece que começa a vir uma ira santa. Ele, como pastor, deveria tomar uma atitude: rapaz, eu só vou proteger as outras, porque aquela lá não deu certo, o leão catou, levou, é melhor deixar quieto. Mas algo dentro dele disse: não, rapaz, agora você é diferenciado, agora você é ungido, agora você tem Deus dentro de você, agora é só você dar lugar, porque eu vou com você. Tem coragem de ir? Eu tenho, então vamos junto. E a Bíblia diz que ele vai. A Bíblia diz que ele briga com o leão. A Bíblia diz que ele tira a ovelha da boca do leão. A Bíblia diz que ele mata o leão. A Bíblia diz que ele leva para lá de novo. Talvez a unção de Deus volta, porque o texto diz que o Espírito Santo não ficava na terra. E quando a unção vai, e ele todo ensanguentado, o leão começa a pensar: meu Deus, o que eu fiz? Que foi isso? Eita Deus! Porque com a unção de Deus nós somos diferentes. Na unção de Deus nós fazemos coisas diferentes. Na unção de Deus nós agimos de uma forma que depois a gente para analisar e diz: meu Deus, será que eu teria coragem, sã consciência de fazer tal coisa? O texto diz que passa mais um período de tempo, agora está ele novamente adorando. Aí não chega um leão, chega um urso. Ele começa a sentir aquele negócio de novo. Ele disse: epa, eu já senti esse negócio aí. Só para você ter uma ideia, você lembra quando Sansão entrava em apuros? Sansão orava, disse: Deus me deu livramento. E o Espírito Santo vinha sobre ele, e ele se agigantava, e ele fazia coisas que aos olhos humanos era impossível de se fazer. Agora Davi também recebe essa mesma unção.
Só que Davi não pediu, ele tinha sido ungido, foi Deus que derramou sobre ele. Entenda que o manto que Deus quer entregar para ti nessa noite, não é que a gente vai bolar estratégia para fazer coisas extraordinárias, é que o Espírito Santo nos apodera em meio à crise e nos dá direcionamento que na razão humana parece que não tem nexo. Na razão humana parece que não faz sentido, mas é aí que as coisas acontecem na vida daquele que é inabalável. E a Bíblia diz que ele se levanta, que ele faz a mesma coisa que fez com o leão. Tira do boca do urso a ovelha, mata o leão também, mata o urso também. E a Bíblia diz que passa-se mais um tempo. Agora em Israel tem uma grande guerra. Os seus irmãos que iam e voltavam do quartel não voltaram aquela semana, não voltaram aquela quinzena. Seu pai, preocupado, chama Davi e disse: ei Davi, eu preciso que você vá até o quartel ver como estão os seus irmãos. Já fazem dias que eles não voltam. Eu preciso que você leve aqui umas marmitas para eles. Talvez os bichinhos estão com fome. Leva alguma coisa para eles comerem. O texto diz que agora Davi vai até a guarnição aonde eles estão lá alojados. O texto diz que quando Davi chega lá, deu de que o gigante inimigo, o filisteu, o Golias se levanta e começa a gritar: ei, ô Saul rei, se você tiver alguém aí que tenha coragem de brigar comigo e se me vencer, então nós renderemos a ti, mas se eu derrotar, vocês se renderão a nós. Quando Davi olha para aquilo, ele começa a sentir a mesma unção do leão. Eita Deus! E hoje eu estou crente para pensar. Aleluia! Começa a sentir um negócio diferente. Oh, glória! Parece que começa a dar uma tremedeira na mão, aquela ira santa. Aleluia! E ele diz: epa, peraí, tem alguma coisa interessante aí, tem alguma coisa diferente aí. De repente sai alguém dizendo: ei, o rei acabou de fazer um edito. Aquele que tiver coragem de brigar com o gigante vai estar isento dos impostos, vai poder casar com a filha, vai poder estar no palácio. Davi disse: agora que é a minha hora. Davi vai se apresentar ao rei. Você para pensar na logística. Nós estamos falando de um menino que não tinha porte para soldado. Nós estamos falando de alguém que não estava inserido no contexto militar. Como é que ele chegou até o rei? A convicção dele era tão grande que ia derrotar o gigante, que ele convenceu quem estava à sua volta. E aqui eu ponho uma vírgula para deixar Deus falar conosco nesta noite, porque o Espírito Santo me incomoda para dizer para você: quando somos inabaláveis, quando temos confiança de que Deus está conosco, Deus convence aqueles que estão à nossa volta. Deus trabalha no coração daquele que tem dificuldade de acreditar no seu potencial. Deus começa a criar cenários. Deus começa a levantar pessoas, e as coisas vão acontecendo para que chegue no lugar que é preciso chegar. Quando ele vai falar com o rei olha para ele e diz: cara, a sua intenção é boa, mas o nosso inimigo, ele é desde a infância, ele está na arte da guerra. O cara é grande, o cara tem poder, afastou dele, ainda que o rei esteja desviado. O rei começa a se empolgar com aquela palavra. O rei parece que entra naquela convicção dele, diz: beleza, tu vai. Mas tu vai para a guerra como? Tu tem aí uma espada? Ele diz: tem não. Tem um escudo? Tem não. Tem alguma coisa de guerra? Não tem não. Então eu vou te emprestar a minha. E o texto diz que ele coloca a armadura do rei e não aguenta nem dar um passo. Ele diz: rei, não vai dar certo, eu preciso ir com aquilo que eu tenho. E aqui o Espírito Santo fala conosco de novo. Não tem como sair na peleja com a arma dos outros. Sabe por quê? Porque Deus usa cada um do jeito, seu jeito. Deixa eu contar um segredo, cara. Eu fico ouvindo, eu ouço o pastor Fabiano pregar, eu disse: um dia eu vou ser desse jeito. Um dia eu vou pular, um dia eu vou. Quando eu chego aqui, eu disse: ixi, acho que vai, deixa para amanhã, deixa para o próximo. Cada um Deus usa de um jeito.
Cada um Deus faz de uma forma. Não adianta eu querer usar a ferramenta do outro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele tinha convicção de que ele dominava a funda. Aos olhos de alguém a funda não era uma arma para guerra, mas quando alguém está cheio de Deus, meu amigo, não precisa de muita coisa, não. Ele tinha uma vara que ele usava todos os dias para cuidar da ovelha. Ele diz: o rei, deixa eu ir do jeito que eu estou. Tinha um embornar lá, passou lá. E nós ouvimos esses dias o pastor falando sobre as 5 pedrinhas. Talvez ele ouviu alguém falar que o gigante usa os irmãos lá. Vamos levar 5 logo, porque é cheio de Deus. Matar um só não dá. Se sobrar os 4, a gente mata os 4 também. Aleluia, porque crente é assim, ousado. Você conhece a história? Na primeira pedra, ele resolveu o problema. Agora ele volta com a cabeça do gigante na mão. Se você dá sequência no texto, ali ele conhece um amigo lá do quartel, o filho do rei. Ali ele ganha o seu primeiro instrumento de guerra pelo filho do rei, Jonatas. Só que ele não fica no quartel, ele volta para casa. Tem a isenção de impostos? Tem. E o casamento com a filha do rei? Não rolou agora não. Volta para a vida normal. Agora talvez ele está lá no campo com as ovelhas, tocando. E alguém chega lá correndo, desesperado, diz: ei, nós ouvimos falar que tu é um bom músico. Sim. Nós ouvimos falar que tu é um tangedor, porque músico e tangedor é diferente. Tangedor é aquele que invoca a presença de Deus. O rei está com um problema espiritual, tem como tu ir lá? Ele diz: claro, bora lá. A Bíblia diz que quando ele chega na tenda do rei, começa a tocar, dedilhar sua harpa, adorar ao Senhor. Aquelas entidades malignas que atormentavam o rei iam embora. Isso começou a acontecer com frequência. O rei disse: rapaz, eu acho melhor você ser meu pajem. Você vai ficar aqui comigo, você vai levar aí os meus escudos. É melhor você ser um voluntário, já que você não consegue passar lá pelo crivo do exército, do padrão lá do quartel. Então você vai ser meu voluntário e vai ficar aqui perto de mim. E ele começou a aprender a arte da guerra com o seu amigo Jonatas. E ele começou a se destacar, porque Deus era com ele. E agora ele está se destacando, agora ele sai para a guerra, agora ele vence a guerra. Agora ele começa a ser falado no meio dos oficiais. De repente ele está voltando da guerra. Aí sai umas irmãs desavisadas: oh, sangue de Jesus, e começa uma cantiga. Essa cantiga matou o cara. Saul matou 1000. Davi, 10.000, pronto. Aí o rei ficou enciumado. E aquele processo de ciúmes acabou fazendo com que Davi se afastasse para proteger a sua própria vida. E a Bíblia diz que quando ele se afasta, eu estou resumindo bem, ele leva consigo 600 pessoas que estavam ao seu lado. E ele sai de Israel, vai para os filisteus. Quando ele chega aos filisteus, ele começa ali, pede guarida para o rei, fica na capital, passa ali 1 ano e 4 meses, segundo o texto. Depois disso ele chega para o rei e diz: rei, não é bom que eu esteja aqui, por causa das cantigas daquelas irmãs desavisadas lá. Deixa eu ir para uma cidade mais próxima. Ele disse: então você fica em Ziclag. E agora vai ele com os seus guerreiros fiéis, 600 homens, vai habitar em Ziclag. E a Bíblia diz que ele vai às batalhas e às guerras, e ele vence diversos inimigos dos filisteus. Mas todas as vezes que eles tinham que brigar contra Israel, Davi não entrava no meio. Porque Davi sabia que em Israel tinha um Deus que cuida deles. Davi sabia, e uma coisa que eu até deixei passar, Davi decide se afastar do rei, porque ele precisava matá-lo.
E Davi temia o Senhor e disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor, então eu vou me afastar dele. E a Bíblia diz que agora estoura uma guerra entre os filisteus e Israel, e Davi deveria ir com os seus soldados. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio algo no coração que eu falei: eita Jesus, deixa coisa de pregador, quem tem essas cabeças que sabe o que eu estou dizendo. Talvez na hora de ir, não foi uma indireta, talvez na hora de ir ele reúne os 600 e diz: rapaz, estourou uma guerra contra Israel e a gente vai ter que ir. Talvez aqueles patriarcas ou os patriarcas disseram, patriotas, quase não sai, disseram: rapaz, não é bom a gente pelejar contra eles não. Eu disse: mas se nós não formos, nós teremos problema. E talvez comece aí uma oração para que Deus dê o livramento. Agora saem os 600 homens com Davi e vai até a capital. E quando chega na capital, está lá todo o comando do exército dos filisteus. E aqueles que se alinharam a ele dizem: rapaz, o que esse homem está fazendo aqui? Ele disse: não, eles estão conosco, ele é nosso servo, ele vence as pelejas. E o rei começou a falar bem de Davi. Ele disse: não, eu estou lembrando das cantigas lá, que eles falavam que Saul matava 1000 e ele matava 10 milhares. Não tem como esse cara ir conosco não. E o rei chama ele e diz: Davi, infelizmente nessa guerra não vai dar para você pelejar. Volta para casa, vai descansar. Fique tranquilo que nós vamos voltar, nós vamos guerrear. Talvez Davi, no caminho de retorno, junto aos 600, diz: Deus nos deu um grande livramento, porque nós não precisamos lutar contra Israel. E o que me chamou a atenção é que quando eles chegam perto de Ziclag, talvez quando eles sobem a primeira montanha, sente o cheiro de fumaça. Talvez quando eles se aproximam, vejam aqueles grandes fogos. E quando eles chegam na cidade, está toda ela queimada. E aí nós entramos no capítulo 30 de 2 Samuel, de que fizemos leitura. O texto diz que aqueles 600 homens choraram, porque as suas casas tinham sido queimadas, esposas e filhos tinham sido levados. Talvez aquele patriota lá disse: ei, eu não falei que não era para a gente ir. Eu não falei que a gente não podia se levantar contra Israel. A Bíblia diz que todos eles choraram. A Bíblia diz que Davi chorou porque levou também a sua família junto. Todas as suas posses, tudo que ele tinha. Eles prantearam, amarguraram. Em determinado momento, aqueles 600 guerreiros dizem: nós vamos te matar, Davi. O que você faria nessa situação? E aqui que eu queria chegar. Quando decidimos, quando escolhemos ser inabalável, ainda que tudo gire contra, nós não entramos para a caverna, nós nos fortalecemos no Senhor. A diferença toda está aqui. O que fazer? Como resolver isso? A pressão, a angústia interna, a pressão externa. A Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor. E quando ele busca o Senhor, ele diz: Deus, eu posso ir atrás deles. O Senhor diz: pode, eu vou dar na mão de vocês. Davi levanta a voz novamente e chama os 600 e diz: ei, nós vamos atrás deles. Nós vamos atrás daquilo que o diabo levou de nós. Vamos buscar e trazer de volta. Olha o comportamento de alguém que decide ser inabalável. Aqueles 600 homens, com aquilo que está nas mãos, vão à busca daquilo que tinha sido levado embora. No meio do caminho, eles encontram quase a morte. Qual o comportamento de alguém? Eu vou matar esse cara, vai ser o primeiro. Não levar a minha família, não levar todos os meus bens, não queimar a minha casa,
esse vai ser o primeiro que vai morrer. Olha a diferença de Davi, disse: mata ele não, dê comida para ele, cure as feridas dele, deixa eu ter um particular com ele. Chamou ele e disse: rapaz, quem és tu? Ele disse: rapaz, eu faço parte do exército, a gente veio aí, a gente destruiu tal cidade, queimamos Ziclag, mas eu acabei adoecendo, meu senhor me deixou aqui para morrer. Você sabe para onde eles foram? Sei. Então fazer o seguinte, dá para tu nos levar até eles? Dá para levar, com uma condição: não me entregue a eles novamente e nem me mate. Perfeito. Agora estão eles indo a caminho daquele exército que levou tudo que eles tinham. O texto diz que chega em um determinado momento um grande número de soldados diz: rapaz, nós estamos no limite do limite, não tem como a gente ir. Olha a diferença de alguém que é inabalável. Vocês fiquem então, pegue a nossa bagagem, guarde ela, nós só vamos a eles. O que a gente vai usar? Vai usar a espada? Vamos levar a espada. Nós só vamos levar as armas, o armamento, as coisas ficam aí. A Bíblia diz que eles vão, quando chega no lugar onde ele está bem a noitezinha. Davi, que era estrategista militar, ele disse: se a gente for agora, vai dar ruim, deixa eles, amanhã pela manhã a gente começa a guerra. Vai descansar, vocês estão cansados. Enquanto isso, o exército inimigo comemorava a sua vitória, bebia, se embriagava. Você sabe o que é você estar escondido, olhando alguém usufruir daquilo que te roubou, de que te levou embora? O texto diz: quando chega pela manhã, está todos eles embriagados. Davi se levanta com um punhado de soldados que ele tem, vence aquela guerra e pega os despojos e traz para trás. E o texto diz, aleluias, não consigo nem enxergar se eu estou no horário, então fica de pé comigo. Agora Davi volta para casa com todo mundo salvo, as esposas, os filhos, os bens que tinham se perdido, traz tudo de volta. Quando chega no lugar aí onde aquele grupo que tinha parado, os que foram disseram: olha, nós não vamos dividir despojos com eles não. Davi disse: vamos sim. Olha a diferença de alguém inabalável. Eles vão ter a mesma parte que nós tivemos. E ali o próprio rei faz um decreto: todas as vezes que nós formos à guerra, quem ficar guardando as bagagens vai receber o mesmo com aqueles que foram à guerra. Uma coisa que eu estava aqui falando com Jesus, e é algo que você precisa tomar para a sua vida. Entenda o que eu estou te dizendo. Quando tudo vai bem, não dá para identificar quem é inabalável e quem não é. Quando as coisas estão dando certo, não dá para saber e conhecer os nossos limites. Agora, quando as coisas saem do controle, a tendência é abandonar, a tendência é largar, a tendência é se esconder. Mas Deus, através da liderança dessa igreja, trouxe para nós um desafio. Nós teremos um comportamento diferente. Aconteça o que acontecer, nós teremos uma posição diferente. Venha o que vier, nós teremos uma posição diferente. Nós seremos firmes, nós seremos constantes, nós seremos abundantes no Senhor, porque é Ele quem nos fortalece. Não estamos de pé pela força do braço, não estamos de pé pela força do nosso entendimento, mas as minhas barreiras são quebradas, eu consigo rompê-las
pela unção de Deus que está sobre a nossa vida. E o Espírito de Deus está dizendo para mim nessa noite que Ele vai derramar sobre você a unção de conquista. Você precisa, aleluia, se conectar com Ele agora. Fecha aí os seus olhos. Eita Deus, porque esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Nesta canção